Olá, gente. Hoje eu vou compartilhar com vocês o capítulo Meta-Força do livro Tufte, a Sacerdotisa. Eu decidi narrar esse capítulo porque eu achei ele um pouco complexo para eu conseguir explicar nas minhas palavras. Então vai ser interessante porque vocês vão conhecer um pouco da linguagem de Tufte e perceber como que ela é irônica, brincalhona, e conhecer um pouco da linguagem do autor também, ok? Então eu vou narrar e quando achar necessário eu faço uma pausa para estar explicando. Lembrando que essa série é um estudo da obra de Tufte, a sacerdotisa, caminhando desperta em um filme. Então, se você chegou aqui de surpresa nesse vídeo, é importante você ver os outros episódios para entender do que estamos falando, ok? Então vamos lá. E então, meus queridos, já estão começando a brilhar ou continuam gosmentos? Rápido, rápido, transformem-se. Vocês foram originalmente concebidos para serem criaturas luminescentes, olhando para frente. Iluminar o quadro com sucesso requer concentração, não esforço. Se os músculos estiverem tensos, o centro de intenção interno foi acionado. Siga o método de iluminação de forma calma e relaxada. Princípio: não forcem a realidade, deixem-na ser. Deixem a realidade executar sua tarefa. Não esqueçam que vocês estão apenas iluminando o quadro. Ele se materializará sozinho. Na verdade, é pedido muito pouco de vocês: compor a realidade e se afastar, como faz um observador externo. Não é necessário se intrometer e atrapalhar. É comum pensar em que basta aplicar algum esforço e o futuro se renderá. Mas isso requer uma abordagem diferente. Força física, assim como força de vontade, só funciona dentro da realidade do quadro atual. Vocês podem lutar contra a realidade manifesta com toda a sua força estúpida, o quanto quiserem. Mas isso não funcionará com a realidade vindoura. Isso requer outra coisa. Vocês, meus tormentos, precisam entender, e eu precisarei explicar, que existe um lado oposto da força, a meta-força. É uma espécie de força que se encontra no lado oposto, mas que não tem relação com fraqueza ou apatia. É algo que atua do outro lado da realidade. Para facilitar a compreensão, olhem para um espelho. Do lado onde vocês estão, tudo é material e pode ser tocado. Do outro lado, no reflexo, tudo é intangível, mas igualmente real. Se existe um objeto, então haverá um reflexo. O objeto é real? Então, o reflexo também deve ser real. Estou explicando isso para que entendam que não são apenas as coisas que podem ser tocadas que são reais. Então vamos lá, vou fazer um adendo para ficar bem claro e a gente não ter dúvidas sobre esse ponto. Quando a gente olha para um espelho, a gente só consegue tocar o nosso corpo, que está sendo refletido no espelho. Mas a imagem do outro lado do espelho é tão real quanto o nosso corpo aqui que está sendo refletido. Só que lá do outro lado do espelho é real, porém a gente não toca, é intangível. Então ela faz
essa analogia para que a gente entenda como que funciona essa criação. O espelho da realidade é como um espelho comum, mas com uma peculiaridade. Nele, a imagem e seu reflexo trocam de posição. É possível tocar o reflexo, mas a imagem permanece intocável. O reflexo aparece no lado frontal do espelho, voltado para quem observa, enquanto a imagem se localiza no lado oposto. O lado frontal representa a realidade física, concreta, e o lado inverso configura-se como o espaço dos sonhos, onde se arquivam os rolos de filme da existência. Então aqui, a gente já tratou nos capítulos anteriores, logo no início, sobre do que é composto os sonhos e a realidade. Ela fala que a realidade também é um sonho, né? Que é um sonho acordado. Então aqui nessa analogia com o espelho é a mesma coisa. O nosso ser, que é o plano real, material, e a imagem refletida atrás do espelho, que é como se fosse esse mundo dos sonhos, onde está todos os rolos de filme da existência. É bem importante ter claro isso para que a gente entenda direitinho como funciona. Então, existe a nossa imagem real, aqui e agora, e a nossa imagem refletida no espelho, que é real tanto quanto. Só que essa imagem real refletida no espelho é o plano das múltiplas possibilidades, né? É nesse plano intangível em que a gente consegue criar o nosso rolo de filme. Lembra, o quadro atual ele é o aqui e agora, o nosso plano material. E quando eu projeto a minha trança, eu estou indo para o mundo de outras possibilidades, né? Trazendo outras possibilidades que não se limitam ao plano material para que elas se manifestem adiante. Então, quando a gente percebe a nossa imagem no espelho, é como se a gente estivesse lidando com esse mundo intangível das múltiplas possibilidades. E é lá, nesse mundo intangível, que a gente consegue colocar os quadros da nossa realidade a serem manifestadas. Então, a gente não consegue modificar a realidade aqui na matéria, aqui agora, lutando, colocando o esforço para que se modifique. Não, a gente vai modificar a realidade no plano intangível, no plano ilimitado das múltiplas possibilidades. Retomando o texto. O espelho da realidade é como um espelho comum, mas com uma peculiaridade. Nele, a imagem e seu reflexo trocam de posição. É possível tocar o reflexo, mas a imagem permanece intocável. O reflexo aparece no lado frontal do espelho, voltado para quem observa, enquanto a imagem se localiza no lado oposto. O lado frontal representa a realidade física, concreta, e o lado inverso configura-se como o espaço dos sonhos, onde se arquivam os rolos de filme da essência. Eu repeti novamente o parágrafo, né? Mas é bom para a gente fixar. Como já sabem, a realidade física é como um quadro que se move ao longo do rolo de filme. Só que o rolo de filme é primário e o filme em si é secundário, sendo a realidade física um reflexo do objeto, localizado em algum lugar
do outro lado. É lá, no arquivo do rolo de filme, que existem múltiplas versões do futuro. Agora quero que julguem por si mesmos. Se o futuro está do outro lado do espelho da realidade, é possível influenciá-lo usando a força física, aquela que age apenas no lado frontal do espelho? Claro que não. Na verdade, é impossível. Totalmente impossível. Em contrapartida, é possível explodir de tanto esforço e não obter resultado? Claro que sim. Isso é perfeitamente possível. Então, se não quiserem explodir e desejarem obter o futuro que almejam, terão que agir do lado oposto do espelho e fazer isso de acordo com as leis desse lado, não outras. Mas como fazer para chegar do outro lado do espelho? Não mencionei antes, mas na verdade vocês já estiveram lá. Ao acordar, desconectaram-se do roteiro e praticamente caem no mundo atrás do vidro do espelho. Isso não pode ser visto abertamente, e a razão de não poder ser visto é que a superfície do espelho da realidade não é uma superfície ou parede propriamente dita, mas sim um limite transitório, intangível, entre o objeto e o reflexo. Tudo é igual em ambos os lados e parecem idênticos. Só que em um lado a imagem é material e no outro não é. No lado frontal do espelho está o seu manequim material, o seu corpo, e do outro lado o manequim virtual, o seu reflexo. Quando acordam, a atenção de vocês passa através das fronteiras do espelho para o manequim virtual. É a atenção de vocês que se move, não o corpo. Mas isso é suficiente, porque vocês são a sua atenção. Ambos os corpos, o virtual e o material, cada um de um lado do espelho, se movem em uníssono. É uma questão de onde a atenção está focada. Se estiver focada no quadro manifesto, então vocês estão totalmente absolvidos no roteiro. Se estiver focada do outro lado do espelho, no quadro da imagem, então estão livres para mover-se a si mesmos e a realidade iminente. Quando digo mover a si mesmo, quero dizer no sentido de que vocês estão autoconscientes e têm controle arbitrário sobre suas próprias motivações e ações. Dentro do quadro, vocês se movem de modo usual, com as mãos, os pés, usando a força física. No entanto, movem a realidade de uma maneira completamente diferente, com a atenção, com a intenção e a metaforça. Então aqui ela está remetendo novamente lá naquele capítulo que nós já vimos, a ilusão da ação, que é no quadro atual. No quadro atual, que é onde a gente está aqui agora inseridos, a gente tem uma ação ilusória, como se o nosso esforço agindo fosse modificar algo, quando na verdade o que realmente transforma a nossa realidade é ativar a trança, é iluminar o quadro. Isso que vai gerar um novo futuro, diferente, porque a gente sai do nosso roteiro automático, de ações automáticas, e cria um novo quadro, um novo filme. Retomando, gradualmente vocês virão a entender o que é metaforça quando começarem a senti-la.
Eu não poderia explicar o que é força física se vocês nunca tivessem usado. O mesmo vale para a metaforça. É preciso senti-la e desenvolvê-la. A trança de vocês é a ferramenta da metaforça. O método de iluminação do quadro é um exercício para desenvolver a metaforça, ao mesmo tempo em que é uma forma de compor a realidade desejada. Em seguida, descreverei em mais detalhes as regras e princípios do mundo além do vidro do espelho. Vocês vão compreender tudo eventualmente, entender tudo. Portanto, não se esqueçam de realizar o método com mais frequência. Querem aprender a compor a realidade? Talvez não queiram? Como poderiam não querer? O que é isso? Uma rebelião de escravos? Se for o caso, haverá sacrifícios e oferendas e vocês serão muito felizes. Olhem para mim, sou Tufite, sua sacerdotisa. Vocês vão tolerar meu despotismo, assim como eu tolero o fato de ter que passar meu tempo com caracóis, sapos e outros anfíbios? Ulalá! Então, gente, o humor de Tufite é muito peculiar, né? Ela é bem irônica, bem sarcástica. É bem engraçado, né? Eu acho engraçado o modo, assim, é uma linguagem muito, muito interessante, um humor super refinado, eu diria, né? Assim, essa ironia dela que coloca a gente como, né, caracóis. Ela fala que somos os caracóis rastejantes, gosmentos, e que, né, precisamos iluminar, transformar. Então aqui nesse capítulo, mais uma vez, né, retomando. Então, né, trazendo uma recapitulação. Nem tudo que pode ser tocado é real. A realidade é um espelho invertido. Então, na verdade, nós somos o reflexo e lá a imagem real, né? No reflexo, onde nós vemos o reflexo, na verdade lá é como se fosse o mundo real, onde está o rolo de filme das múltiplas possibilidades. Então, ao invés da gente ver o nosso reflexo através de espelho, é como se fosse o contrário. É como se nós somos o reflexo do rolo de filme da eternidade. Então, para a gente modificar a nossa realidade atual, a gente precisa modificar o quadro dentro do rolo de filme da eternidade. E como a gente faz isso? Iluminando o quadro, ativando a trança. Para a gente modificar a nossa realidade, não se requer a força física, mas sim a iluminação do quadro. Por isso, a metaforça. Não se trata de uma força física aplicada, mas se trata da nossa concentração para iluminar o rolo de filme, para trazer novos quadros, novos filmes para nossa existência, né? E aí aqui já vai ligando todos os pontos. Para isso, o que eu preciso fazer? Despertar, né? Observar aonde está o foco da minha atenção. Buscar me manter desperto maior parte do tempo. Sempre iluminar o quadro, né? Desperto, ativo a trança, ilumino o quadro, projeto, né, o quadro e solto, né? Eu solto, eu não preciso colocar esforço contínuo nisso. Eu libero o esforço e deixo que
toda vez que eu ilumino o quadro, essa realidade aos poucos vai se manifestando. Eu não preciso agir colocando o meu esforço. O meu esforço, diria, seria iluminar o quadro. Mas, para iluminar o quadro, eu não preciso colocar esforço. Porque quando eu coloco esforço, eu estou ativando o meu centro de intenção interna. Lembra do centro de intenção interna que fica na parte frontal do cérebro? E o centro de intenção externa, que é a trança, que é onde eu de fato consigo modificar a minha realidade, iluminando o quadro. Bem, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Em alguns momentos, né, pode parecer um conteúdo mais denso, mas conforme a gente vai compreendendo cada conceito, vai ficando mais fácil de compreender. Por isso que é importante ter a compreensão da obra inteira, né? Se você chegou aqui por acaso, inicie a série, né? No link desse vídeo vai ter o início da série, que você vai compreendendo cada conceito, né? E vai construindo a sua compreensão, para entender como que a nossa realidade, segundo o olhar de Vadim Zila, é construída, né? E que é um olhar muito interessante. Sem dúvida, vem trazer muita expansão, muito esclarecimento para a gente, né? Porque nos dá as ferramentas de estarmos de fato modificando a nossa realidade e de uma maneira leve, né? Porque em todo momento ele fala, não é necessário colocar esforço. O nosso único esforço, entre aspas, seria iluminar o quadro, ativar a nossa trança e fazer isso de maneira contínua, repetitiva, né? Como o capítulo anterior, reprogramando a nossa mente. E essa reprogramação se dá através das repetições, iniciando com coisas simples do dia a dia, principalmente para quem tem mais dificuldade de visualização, e depois vai aumentando, né? Porque a nossa mente, ela só aceita aquilo que é possível na nossa realidade. Então, principalmente para as pessoas que têm uma mentalidade muito negativa, né? Aquele preciso ver para crer. Principalmente essas pessoas devem começar com coisas rotineiras do dia a dia. Eu sei que eu tenho um evento hoje, eu tenho uma reunião. Então eu ativo a minha trança visualizando a reunião e o resultado que eu desejo dessa reunião. Porque isso é algo mais palpável, é mais fácil para uma pessoa cética e de mente analítica visualizar algo que vai ocorrer de qualquer forma. Então, é um meio dela iniciar o treino, porque aí o que vai ser diferente? É só o resultado dessa reunião, né? Trazendo um olhar positivo. Como que eu quero que finalize essa reunião? Isso quer dizer que eu vou alcançar esse resultado? Talvez sim, talvez não, né? Porque é justamente o treino que vai cada vez mais trazer os resultados que eu desejo. E por quê? Porque a gente já está inserido em um rolo de filme do qual a gente criou a nossa realidade através dos nossos pensamentos, padrões de comportamento. Então, os frutos daquilo que a gente está colhendo agora são reverberações de tudo aquilo que a gente projetou antes. Então, talvez a gente não colha resultados de imediato. Por isso, ativar, repetir. Para a gente iniciar, é como plantar semente, né? Não tem como eu plantar feijão e colher amora.
Talvez agora que eu começo a plantar amora, então tem o processo, né? De desenvolvimento da semente, adubar o solo, começar a crescer esse pé e depois eu vou colher o pé de amora, tá? Isso é bem importante, porque chega um monte de gente e fala, ai, mas né? Eu fiz e não deu certo. Ai, eu tento, não consigo. Primeiro que só essa fala, eu tento, não consigo, já anula. Por quê? Porque você acha que isso é mais forte do que a tua prática, do que a sua persistência e resiliência. A gente precisa ser resiliente, né? Tem que ser resiliente. E, acima de tudo, persistir de forma adequada e coerente com o nosso plantio, porque só esse tipo de fala já anula aquilo que a gente está plantando. Então, desperta. Vão vendo como que tudo vai linkando e fazendo muito sentido, né? Desperta. Olhando para mim mesmo, para o meu mundo interno, lembra o centro de atenção interno, o centro de atenção externo, olhar o ponto de consciência entre esses dois, despertar, estar sempre atento e criando, iluminando o quadro que eu desejo manifestar. Gente, por hoje é isso, espero que tenham gostado. E seguimos, ainda tem muito estudo pela frente. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.